É o Depay chegando, né? É o holandês sendo aí o centro das atenções no momento. Eu acho que a gente tem que falar, os grandes nomes hoje de astros no futebol brasileiro. A gente tem o Estevão, que é um moleque, mas que tudo indica que vai ser um dos grandes jogadores do futebol mundial em breve. Tem o Marcelo, que foi um monstro no Real Madrid, para mim não entregou muita coisa no Fluminense, mas é um baita nome. Thiago Silva chegou no Fluminense, cara, deixando o time num outro patamar, né? É um outro patamar o que o Thiago Silva fez com o Fluminense. A gente pode lembrar aí, o Almada, que foi campeão do mundo pela seleção argentina e foi contratado pelo Botafogo. Teria mais algum assim de repercussão, dimensão mundial, na opinião de vocês? Tentando lembrar aqui. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Tem, na opinião de vocês, mais algum assim de repercussão mundial, de astro mundial, não? Eu acho que não, né? Ano passado tinha o Suárez, que é maior que todos. O Braithwaite White do Grêmio eu não acho que tem esse peso, não. Ele jogou no Barcelona também, mas o Depay é um jogador bem maior que o Braithwaite White. É bem maior. Acho que, eu até falei ontem, né? Bem menor que o Luis Suárez. Para mim tá bem abaixo, mas bem maior que o Braithwaite White. Acho que é outra coisa. Então acho que são esses mesmo. O Lucas acho que não chega a ter um peso mundial, mas é um cara que é bem reconhecido na carreira dele, né? Não era uma estrela do Tottenham nem no Paris Saint-Germain, mas era um jogador importante. Então acho que é por aí. E o Thiago Silva, você lembrou bem, ele mudou o patamar do Fluminense. O Thiago tem uma carreira melhor que o Depay em outra posição. Depay é um cara que esperavam assim... É que sempre as pessoas criam uma expectativa muito alta, né? Esperavam o Depay, ele vai ser um baita atacante. Ele é um bom atacante. Mas ele pode ajudar o Corinthians. Ele pode subir o nível do Corinthians, sim. E vai começar aquele debate, né, Pilhado, Bruno, pessoal aqui do Bate Pronto, se é a maior contratação da história do Corinthians também. Eu acho que a maior contratação da história do Corinthians ainda é a do Ronaldo Fenômeno. Sim. Acho que é do Ronaldo e Tevez, né? Com certeza. O Tevez também, porque... Pra mim, o Tevez jogou mais bola que o Depay também. Se pegar num contexto internacional, né? Fora aqui da América do Sul também, né? Eu acho que minha opinião, pra mim o Tevez é muito maior que o Depay. Ronaldo nem se fala, né? O Ronaldo pode somar o Tevez e o Depay, bota mais 10 que não vai dar o Ronaldo. Mas até de contratação internacional, eu acho que a maior da história do Corinthians é o Tevez. A mesa toda concorda ou não? Até porque o Tevez viveu um momento ali no Boca Juniors, estava numa vitrine, vários times da Europa gostariam de contar com o Tevez e o Corinthians pegou o Tevez, antes de ir para a Europa você vai jogar aqui. E deu certo, né? Foi campeão brasileiro, né? O Tevez, geralmente nesse tipo de transferência, nesse tipo de negociação, o cara já vai direto para a Europa, mas antes ele deu uma passada aqui no Corinthians e funcionou super bem. Eu acho que entra nessa questão que a gente tem debatido muito nos últimos dias, como está o futebol brasileiro hoje, nesse potencial de contratação. Time endividado como o Corinthians é capaz de trazer um jogador da seleção holandesa do futebol europeu, que é europeu, é nascido na Holanda, né, apesar de origem lá de familiar, mas é nascido na Holanda, europeu, da seleção holandesa, de Barcelona, de Atlético de Madrid e tantos outros grandes clubes do futebol, do Manchester United, do futebol europeu, e o Corinthians vai lá e traz o cara, e busca. Aí o Palmeiras, vem um time europeu, quer contratar um jogador, ele, não quero vender. Aí vem no Flamengo, quero contratar, não vou vender, não quero vender. Aí o Flamengo, jogadores sul-americanos, assim, ok, você vai contratar um argentino, um brasileiro que está na Europa, faz uma boa contratação, mas assim, um cara que tem ligação com o futebol sul-americano, mas vai lá e busca um jogador do futebol europeu, né? Mesmo sendo sul-americano, repatriar o Luis Suárez na idade que ele estava, é ok, mas assim, até jogadores mais novos. O futebol brasileiro está com muita força nessa questão, né? De trazer jogador, pagando salários altíssimos e atraindo esses jogadores. Essa é a grande questão. Até pouco tempo atrás era impensável que uma coisa dessa pudesse acontecer. É isso, né, Zé? A gente tem aí o histórico recente. Felipe Luiz veio para o Flamengo, o Rafinha saiu do Bayern de Munique para o Flamengo, aí a gente tem agora o Depay, a gente teve a situação do Suárez no Grêmio. Quem ia imaginar o Suárez jogando no futebol brasileiro? Quase, né, tiveram clubes interessados no Cavani, o Cavani foi para o Boca.
Agora, a gente está falando do Depay, que ele chega aí no Corinthians, tem até a enquete que está aí no nosso chat. Agora, essa experiência internacional, né? O Zé Manuel levantou o assunto, Vanderlei. São muitos jogadores de peso que passam agora a jogar no Brasil. Porque não é só de agora, vamos lá. A gente já viu o Seedorf jogando no futebol brasileiro. Isso quando o futebol brasileiro tinha muito menos dinheiro. O Botafogo, então, nem se fala. A gente viu o Ronaldinho Gaúcho voltando para o futebol brasileiro. Jogou no Flamengo, jogou no Galo. A gente viu Adriano, Ronaldo Fenômeno, Suárez. A gente até lembrou agora, Marcelo, Thiago Silva, são Felipe Luiz, Rafinha. São muitos jogadores aí de nível europeu que vieram parar no Brasil. O Tevez, né, que a gente falou também, mas aí já faz muito tempo. Agora, Vanderlei, isso mostra o poder financeiro do futebol brasileiro hoje, porque a gente vê um futebol brasileiro repleto de estrelas, de grandes nomes, um futebol brasileiro que ganhou todas as 5 últimas finais de Libertadores. Futebol brasileiro foram 2 do Flamengo, 2 do Palmeiras e 1 do Fluminense. Os últimos 5 anos é uma hegemonia do Brasil na Libertadores. Mostra que o futebol brasileiro está sabendo ganhar mais dinheiro, ou muitas vezes mostra também que o futebol brasileiro não se planeja e gasta mais do que pode? Bom, se eu tivesse que optar entre a primeira e a segunda, eu optaria pelo... O Brasil gasta mais, gasta errado, gasta mais do que pode, gasta sem planejamento. No pacote é isso. Um ou outro clube que tenta se ajustar um pouco mais nas suas despesas, no receita e despesa. Alguns são mais responsáveis, mas aqui, se você tivesse que colocar... atenção, futebol brasileiro, ISO alguma coisa em cuidado financeiro, não vai ganhar ISO nunca, né, no conjunto da obra. Um ou outro pode, a gente sabe, está mais equilibrado com relação a despesas ou não. Né? Nas últimas horas, só para responder a sua pergunta, a presidente do Palmeiras está, digamos assim, autorizando a divulgação de números internos do clube, já dizendo que deve fechar o ano com um pouco mais de 1 bilhão de faturamento. Mesmo perdendo, não seguindo na Libertadores, mesmo não seguindo na Copa do Brasil, premiação que deixou de ganhar o clube, ainda assim vai passar de 1 milhão. E vai ter um superávit razoável. Estou falando isso porque o Palmeiras está vivendo um momento político. Em novembro tem eleição e no dia 15 de dezembro vai eleger o seu presidente. Ou reelege a Leila Pereira, ou vai eleger o opositor Savério Orlandi. A oposição faz críticas e fala sobre conflito de interesses, outra coisa por esse caminho. Mas com relação a dinheiro, eu não sei, são contratações, por exemplo, essa que nós estamos falando agora, do Corinthians. O valor de mercado do Depay hoje é de 10 milhões de euros. Então o Corinthians pagou um pouco mais do valor do mercado. O cara está livre, Então não foi um bom negócio, foi um bom negócio para o Depay. É isso? Não, mas o Corinthians está pagando salários mais aquela luva, né? Não, sim, mas para o bolso do Depay, ele está livre no mercado. E apareceu um clube que está pagando para ele o valor de mercado. Tá certo? O valor de mercado. O Corinthians teria que pagar para o dono do passe dele. Ok, mas pagou agora. Ele está recebendo um pacotão. Bom negócio para ele. Ótimo. O Corinthians está precisando de alguém sonhando que o cara coloque a bola para dentro do gol. Tudo certo. Na minha cabeça é o seguinte, é uma contratação importante. E o Depay vem para o futebol brasileiro. O Asmar falou há instantes que passou pela cabeça de alguém que o Depay poderia jogar no futebol brasileiro. Né? Então, ele vem para o futebol brasileiro. A contratação foi surpreendente nas últimas horas, mas tem garantia. Porque quando você faz um negócio de 70 milhões, é o pacote, né? 70 milhões,
Todo mundo tem que ter garantia, uma razoável garantia. O Corinthians, por exemplo, tem garantia que vai ter esse suporte financeiro para pagar essa conta? Tem. Atenção, hoje à tarde o Corinthians faz um comunicado oficial que, olha, a Nogueira Incorporation é a nossa patrocinadora e ela bancou essa contratação para nós. Ok. Claro que o Corinthians já teve exemplos tristes num passado recente, que vai procurar, junto ao compliance, saber se a Nogueira Incorporation tem peso financeiro para assumir essa conta. Pronto. E do outro lado, eu imagino a mesma coisa. O staff do jogador, nós estamos agora bem embarcando, vamos atravessar o oceano aí, vamos viver lá 2 anos e tal. Nessa altura da carreira, que o cara é um cara independente, jogou em clubes importantes, tem uma bagagem financeira, imagino, respeitável. Vamos receber? Vai conhecer o retrospecto recente do contratante? Sabe essas coisas que a gente, se for só para falar da qualidade profissional, do jogador que vai jogar bola pelo clube, e é óbvio que o Corinthians precisa de reforços. Mas não questionar essa intrigante negociação, eu acho que é uma loucura. Tomara que o Corinthians fale alguma coisa nas próximas horas e fale como vai assumir esse compromisso. Poxa, na cabeça de um ser normal, você lê e acompanha que não está sendo encontrado valor nenhum nas contas do Corinthians que estão bloqueadas. E no dia seguinte, esse clube ou essa agremiação, isso vale para todos, mas é o caso do Corinthians, faz uma contratação nesse valor de 70 milhões, tem alguma coisa que não bate, não encaixa. E como o Corinthians em nenhum clube tem dono, exceção feita a SAF, mas o Corinthians não tem dono, tem conselheiros, tem torcida, tem uma série de coisas, e o presidente que está lá não é o dono do clube, é importante que ele, para apagar com qualquer desconfiança e incompreensões, explique como é que eu vou focar essa conta aqui, porque eu já tenho tanta coisa para pagar. Né? Eu acho que é isso, acho que o torcedor do Corinthians mais lúcido, aquele que tem um volume menor de paixão, deve estar perguntando, como é que vai fazer isso? Meu Deus, meu clube é para o meu neto, para o meu tataraneto, eu não quero que ele, em algum momento, desapareça. Né? É isso, Asmar. Wander, é uma situação que eu concordo com você, né, que tem que ficar de olho nos gastos, mas eu acho que o torcedor, quase todos estão vibrando, tá? Eu acho que o torcedor, ele está comemorando, ele está celebrando, porque eu digo isso com base até no que eu vivi. Flamengo era um clube cheio de dívida, nossa, contratou Romário, Edmundo, eu comemorava. Eu falava, caramba, Romário, Edmundo, ganharam nada, né? Juntos, né? Romário, Edmundo, Sávio. Mas o torcedor, ele quer ver o time dele ganhar, ele quer ver o time dele disputar título. Ele não pensa muito na dívida. Quem tem que pensar em dívida, para mim, é o dirigente. Esse entrou lá para isso, para equilibrar o clube. Esse tem exemplos do Flamengo atual, do Palmeiras atual, que se equilibraram e hoje são potências aí do futebol brasileiro, tanto financeira quanto dentro de campo. Mas eu acho que o torcedor, ele está comemorando que o Depay está chegando no Corinthians, que ele não vai ter que aturar só Pedro Raul, Pedro Henrique, Romero, que ele vai ter o Depay para criar chances, para fazer gols aí pelo Corinthians. Isso que eu acho. Agora, lembrando aqui para vocês, tá? O Corinthians já teve 77 atletas estrangeiros na sua história. E aí, claro, a gente pode lembrar, não teve nenhum holandês, o Depay vai ser o primeiro. E vamos lembrar aqui, ídolos corintianos estrangeiros. Tem o Rincon, que jogou com o velho Vamp, que Deus o tenha, né? O Rincon, que faleceu aí há pouco tempo. Tem o Gamarra, que foi um baita zagueiro. Tem o Guerreiro, que foi o autor do gol do título mundial, né? De clubes pelo Corinthians. Tem o Tevez, que eu lembrei aqui, que a gente falou que é uma das principais contratações da história do Corinthians. Ou seja, Bruno, tem um histórico, né, de ídolos gringos o Corinthians.
O Depay tem chance de se tornar um desses? Pode acontecer, né? Se conseguir ajudar o Corinthians, primeiro a não cair, já vai ser uma coisa muito boa para a emergência do momento, né, do time do Corinthians, né? O Zé lembrou aqui do Mascherano, que jogou no Corinthians, acabou tendo lesão, não conseguiu jogar tão bem, mas foi um nome de peso que jogou no time do Corinthians. Ele pode ajudar, é um atacante de um nível muito bom e o Corinthians ele vai no imediato, né? A questão é bem essa mesmo. O Corinthians, por todas as informações, ele vai ampliando seus problemas financeiros com contratações mais caras. Na parte do torcedor, ele quer que o time não caia, que o cara venha aqui, ajude e faça gol. E isso ele pode entregar. Pensando a longo prazo, é mais uma situação que o Corinthians deve se enrolar ainda mais. Só que nem o presidente consegue pensar a longo prazo, porque ele não sabe se ele terá um longo prazo, né? Então é uma situação bem complicada. E antes, quando você citou de jogadores internacionais que estiveram aqui mais ou menos recentes, né? Recentemente, o Forlan jogou aqui, né? Eu lembrei, jogou no Internacional, teve uma passagem razoável. E por que não Rames Rodrigues? Não deu certo, mas foi um nome. Você tinha que lembrar. Nesse momento, até o Atlético Goianiense tem um jogador que tem um certo peso, que é o Campbell, né? O Campbell, ele tem, pelo menos no currículo dele, uma boa Copa do Mundo de 2014. Né? Asmar, eu queria só dizer, parece que está todo mundo indo nessa linha, né? Acho correto. Todo mundo destacando a importância de ter um jogador de um pouco mais de qualidade, ou de muita mais qualidade, do que tem o Corinthians hoje. Pronto, isso parece que todo mundo concorda, né? Claro. Agora, eu acho que seria uma imperdoável omissão, infelizmente nós não estamos ingressando nesse caminho, deixar de registrar isso. No dia que o cara está sendo anunciado, nós estamos falando aquilo que a gente pensa, que a compra, ótimo. Agora, grana para pagar, pelo que se diz, não tem. Mas tem alguma garantia? Tomara que tenha. Mas eu acho que seria imperdoável. Tem a história do patrocinador que está enrolado agora com investigações. Não, e atenção... Iria pagar, acho que 57, alguma coisa assim, e o Corinthians a diferença. Mas agora eu não sei se é isso, se manteve, ou se agora é o Corinthians que vai bancar. E atenção, é o mesmo patrocinador do Palmeiras. Do futebol feminino. Não importa, é patrocinador da agremiação. Tá certo? Sim. Quer dizer, que o Palmeiras agora anuncia que vai avaliar, não vai jogar pela janela, né? Mas vai avaliar a situação. É que já estava quase certo que não ia ficar, porque como eles foram patrocinar o Corinthians, né, não ia ficar no Palmeiras mesmo. Não, mas hoje... Palmeiras feminino, né? Mas hoje é o vínculo. Isso. Então, mas até o fim do ano, tá lá. Isso, tem mais 3, 4 meses aí de parcelas para receber, teoricamente. Então, mas o Palmeiras... Eles tentaram patrocinar o masculino também, desculpa, Vanderlei. Só que aí, como não andou com o Palmeiras, e aí andou com o Corinthians, deve sair também do futebol feminino do Palmeiras. Mas aí, tem contrato ainda. Isso, mas então, o Palmeiras, nesse momento, está avaliando. Atenção, patrocinador, você pode explicar melhor o que está acontecendo? Que confusão é essa? Antes de tomar uma decisão, se deve cortar o vínculo ou não deve cortar o vínculo, agora. Não, é só isso. Eu acho que, tecnicamente, está todo mundo concordando. Parece que é óbvio que o Corinthians precisa de alguém que possa dar vitórias para ele, mas é responsável de quem fala, e nós estamos falando, felizmente, né, Pedro? De que realmente é um mistério. E é fundamental esse esclarecimento. Quem está trazendo o Memphis Depay? É o Corinthians com o dinheiro dele ou a patrocinadora que prometeu um jogador ao Corinthians? Ele é a promessa do patrocinador ao Corinthians? Quem vai pagar pelo menos o grosso aí, a maior parte, é o patrocinador ou não? É o Corinthians que vai bancar sozinho? Também é uma questão que precisa ser esclarecida. Oi? Na notícia, tá? Diz, isso é até um tema, né, que a gente tem que levantar, porque na notícia dada pela imprensa, o patrocinador master do Corinthians vai ter uma grande participação nessa contratação. E aí é bom a gente trazer aí a notícia, porque na manhã dessa quarta-feira, né, todo mundo aí sabe, uma notícia caiu aí que nem uma bomba, que a advogada e influenciadora, a Deolane, né, Bezerra, ela foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ela teria ligação, aí que está, com o site Esportes da Sorte, que é o patrocinador master do Corinthians. A operação é chamada de The Integration e tem como um dos alvos o empresário Darwin Henrique da Silva Filho,
CEO da Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians. Apesar da notícia ser muito forte, a reportagem da ESPN trouxe que internamente para o Corinthians não há razão para que o clube se manifeste publicamente nesse momento. O clube vai esperar o desenrolar do caso, tá? E aí, essa negociação teria... É o que está na notícia. Agora, o Corinthians tem que saber se o site vai poder arcar com isso, se não vai, se vai ser um custo só do Corinthians, porque uma coisa que é importante a gente deixar claro, tá? Isso é lavagem de dinheiro. É lavagem de dinheiro. Que aí muita gente fala, viu, aposta esportiva, não tem nada a ver com isso. A aposta esportiva é algo que está sendo regulamentado no Brasil. A aposta esportiva é algo que tem vários sites que não praticam essa lavagem de dinheiro e têm que ser respeitados. Então, é aquilo que as pessoas começam a generalizar. Nossa, aposta esportiva. Calma. Crime acontece em tudo que é lugar. Em todo tipo de empresa. Não é só em site de aposta esportiva. Agora, se fez uma lavagem de dinheiro, se não declarou, se fez irregularidade, aí é algo que tem que ser punido em qualquer empresa. Isso é bom a gente deixar claro, até porque a Jovem Pan tem patrocinadores e patrocinadores que fazem um bom trabalho. Então, não é o meio geral, tá? Deixando bem claro isso. É lavagem de dinheiro, jogos ilegais, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que é a Esporte da Sorte envolvida. Sendo comprovada a participação da Esporte da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians, nesse escândalo, aí é uma situação muito delicada, né, Zé? Você que foi quem trouxe o assunto que a gente ia levantar aqui, e até para fazer justiça, que você trouxe esse assunto antes, o que vai ser feito se a Esporte da Sorte ser punida? Se a Esporte da Sorte tiver que sair do patrocínio master do Corinthians? É um assunto a ser debatido, porque na notícia está. Eu vou até tentar recuperar a notícia para trazer para vocês, porque está aqui, ó, sobre a situação do Depay. Que o Depay foi contratado, eu vou achar a notícia aqui para falar que eu vi isso. Eu vi que a patrocinadora master estava envolvida. O acordo entre o Corinthians e o atacante holandês foi selado depois da apresentação de um projeto esportivo e de marketing e do aumento da primeira proposta feita ao jogador. A negociação foi tocada pelo executivo, né, o Fabinho Soldado, e eu vi aqui que o Memphis é considerado um jogador midiático. Aqui, ó. Memphis será o 19º reforço do Corinthians em 2024 e considerado o jogador midiático prometido pela patrocinadora master do Corinthians, que vai arcar com boa parte do valor total do contrato do atacante. Ou seja, a notícia diz que a patrocinadora master ainda está envolvida. Zé Manuel. Então, tem contrato com o Corinthians. O Corinthians perdeu um patrocinador há pouco tempo atrás. Aí substituiu por esse novo patrocinador. E cabe até lembrar, né, Zé? No começo do ano, o Augusto Melo garantiu que não teria multa no contrato da antiga patrocinadora e no final das contas tinha, né? Agora, esse é um outro caso, um outro contrato, é uma outra empresa e até fica difícil a gente falar desse caso agora que o Pilhado citou. É claro que a gente levanta suspeitas, né? Na nossa imaginação passam centenas de situações, mas é um caso que ainda está no campo da investigação e é uma investigação no momento sigilosa. A gente não tem detalhes do que vem acontecendo ou do que ocorreu, então a gente também não tem, né, o que falar de concreto sobre o que vem acontecendo com a patrocinadora do Corinthians e essas prisões que ocorreram, né? Sem dúvida alguma. Não, então, eu vou dizer o seguinte, o Corinthians arrumou um novo patrocinador. Não sei se é falta de sorte, o que é, agora tem esse rolo aí. Mas o Corinthians deve ter muita segurança de que a relação dele com o patrocinador não vai mudar, né, para poder fechar uma contratação desse tamanho. Ou falar, bom, se der uma coisa errada, a gente tem grana aqui, a gente arruma o dinheiro para pagar.
Quem deve 2 bi e pouco, mais 70, a gente dá um jeito aqui. É parcelado em 28 vezes, a gente banca aqui, a gente segura a onda aqui se der alguma coisa errada. Né? Mas assim, no campo da investigação, a gente não pode falar nada sobre isso. Não esperar, a justiça está investigando, enfim, vamos aguardar. Né? O Corinthians está ali também, não quer falar sobre o assunto, porque ele também não sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo. É fora da esfera, ali, fora da relação entre Corinthians e patrocinador. Esse caso me parece que é bem isso, é completamente fora. Então o Corinthians vai esperar, mas ele deve ter, sei lá, ou alguma segurança de que a relação dele com o patrocinador não muda nada com tudo que está acontecendo, ou então ele fez uma reunião e falou, se acontecer alguma coisa, a gente segura a onda aqui. Se você fosse presidente do Corinthians hoje, amanhecendo, tendo as informações que você recebeu, que está acontecendo e os problemas enfrentados pela sua patrocinadora, que entre outros compromissos, se comprometeu a pagar parte dessa conta de 70 milhões que nós estamos falando aqui. Estou certo? A abordagem está correta? Correto. Você teria telefone ligado para alguém que você tem contato nesse patrocinador, falar, eu sei que está dando uma confusão aí, mas aquele nosso acordo que vocês vão pagar parte, metade, não importa, está valendo? Está garantido? Está garantido. Você é um presidente responsável? Imagino que tenha feito isso. Ou se alguém está... Eu falei, deve ter informação de que não vai alterar a relação. Madrugada, você já não dormiu mais. Eu estou falando de pessoas normais. Toca o telefone, ó, aconteceu isso, tá, esses caras vai ser anunciado aí, eles vão bancar, legal pra gente, mas essa atuação da polícia não altera nada. Não altera, esquece que tá tudo certo, quer que eu adianto ainda? Ou não. Então, por isso que você colocou no condicional, agora o Corinthians vai ter que saber. Então, eu imagino que nessa hora já estão conversando. Não é possível, Zé. Será que é só na minha cabeça ou na cabeça de alguns que você anuncia uma compra de 70 com alguém que vai participar desse pagamento e horas antes você tem as notícias que chegam com relação à participação da polícia, pessoas presas e tal. Você não se preocupe em saber se alguma coisa vai mudar, porque você está envolvido não na confusão, mas envolvido na compra que você fez. Eu estou errado? Tá certo. Não. Isso aí é verdade, né, Vanderlei? É uma situação que tem que ser questionada